Agora eu consegui ver vocês. Agora tá bom. A gente vai se adaptando aqui e se organizando para entender como que funciona esse mundo digital. Mas vamos lá para a nossa aula. Bom, como eu venho falando com vocês, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre Wall Street Descomplicado, o caminho para gerar renda em dólar, né? Então, o que a gente pensa quando a gente fala isso? É aquela situação onde você consegue sair da inércia e dar os seus primeiros passos. O que eu comentei disso durante a nossa jornada, né? Que a gente vai ter alguns passos aí. Vamos falar um pouquinho do que é o mercado financeiro, vamos falar um pouquinho de como que a gente abre a conta na corretora, né? E como escolher uma corretora para o seu perfil. Como efetuar também a conversão de dólares para mandar o dinheiro para fora e também demonstrar que qualquer pessoa pode começar com muito pouco, independente dos valores que você tem aí. O importante é dar o primeiro passo e não deixar de fazer os seus aportes mensais e recorrentes, né? Quando as pessoas ouvem esse nome, né, Wall Street Descomplicada, pense em algo muito distante, difícil, que qualquer. Só que assim, que tá algo muito distante, difícil, exclusivo para grandes investidores. Não, na verdade você consegue investir com muito pouco e começar mesmo. Eu comecei uma jornada na primeira semana de janeiro, e lá eu demonstro semanalmente como você aplica $100 ali semanal. Então, vou explicar um pouquinho rapidinho como que funciona lá o Centro Financeiro dos Estados Unidos. A gente tem as bolsas, né? Temos Chicago, que é muito forte com commodities. Ai, Adriano, o que é commodities? Café, açúcar, soja, milho. E temos também a Nasdaq, e ela é mais voltada para empresas de tecnologia. E temos a New York Exchange, que é a NYSE lá, que você consegue ter todas as empresas dos Estados Unidos. E aí falando, né, que como que você... Vamos só passar aqui o nosso slide. O nosso próximo slide, só para a gente não ficar muito distante do que eu organizei para vocês. Falando aqui, né, sobre o mercado financeiro em relação ao Brasil. Se vocês olharem esse gráfico, vocês conseguem observar o quanto que o dólar teve um crescimento gigante em relação à nossa moeda, né? Então, o poder de compra do real está em queda, enquanto o dólar está se estabilizando ali nos últimos 10 anos. Se você observar, olha a desvalorização no gráfico. Ele ali em 2014... ele estava muito próximo um do outro, foi se distanciando. 2018, ali, 19, ele deu uma aproximadinha e depois ele só foi a queda para baixo, né? Em 2024, olha a distância que a gente está de desvalorização aí nos últimos 10 anos. Então, por isso que eu falo para vocês que continuar investindo apenas no Brasil é tentar encher um balde furado com o seu dinheiro. A desvalorização corrói totalmente o seu dinheiro e você pode tentar a todo momento encher esse balde só vai escorrer, né, o seu dinheiro por água abaixo, que é o que está acontecendo aí na desvalorização do real. Infelizmente, a nossa moeda não é forte, então é um dos motivos aí para pensar em renda em dólares, né? E aí, o que eu falo para você? Que o dólar é a principal reserva que a gente tem hoje global. E o que é isso, Adriana? Ele representa hoje o maior poder de compra no mundo, né? Então, se a gente for pensar qual que é a moeda que circula mais hoje mundialmente, estamos falando de dólar, né? Então, a diferença entre investir só no Brasil e investir globalmente é onde você tem as exposições em vários tipos de mercado com
empresas muito maiores que a do Brasil. E, além disso, você consegue ter uma proteção cambial, né? Em relação à sua moeda local. Então, com isso, você também protege o seu patrimônio de desvalorizações ali que podem estar acontecendo em relação à economia, política, eventos mesmos naturais, assim como a gente teve a pandemia. Claro que na pandemia todos os mercados se desvalorizaram, mas se você olhar, na próxima aula eu posso até trazer para vocês, se vocês olharem o gráfico de 2020 para 2026, vocês vão ver a diferença entre empresas grandes brasileiras versus empresas grandes nos Estados Unidos. Então, assim, o que é o mercado americano na prática, né? O mercado americano, na prática, ele é organizado e regulamentado, ele é muito mais organizado e regulamentado que o Brasil. Ele é extremamente líquido. O que significa? Que você consegue ter uma compra e venda. E como que funciona isso, né? Só para vocês entenderem um pouquinho. Quando a gente está no Brasil e a gente quer comprar ou vender um tipo de ação, às vezes o mercado não tem. Se eu quero vender, às vezes o mercado não tem outra ponta de comprador para comprar aquele ativo. Ou se eu quero comprar, às vezes não tem ninguém ali do outro lado querendo vender. E aí, quando eu falo para vocês que ele é muito líquido, é porque a gente consegue a qualquer momento colocar o nosso ativo para vender e vai ter ali um comprador, ou ou querer comprar e ter ali um vendedor para vender. Então, isso é muito importante porque significa que você tem o dinheiro em forma de papéis muito líquido na sua mão. Se você comparar um imóvel, que é totalmente diferente, o imóvel fica ali imobilizado, você tem que colocar ele para vender, e no que você vai colocar ele para vender, você demora muito tempo. Mas, em relação ao que eu estava comentando do nosso segundo slide, em relação ao custo de oportunidade que vocês têm investindo nos Estados Unidos, porque é uma moeda forte e a gente tem bastante diferença entre a nossa moeda local, que é o real, em relação ao dólar. Passando para o nosso próximo slide. 3 mitos que te impedem de dolarizar o seu patrimônio. Vamos lá, né? É só para milionários? Não, como eu comentei, né? A gente consegue começar a investir com R$ 50, né? Eu fiz a jornada de investir US$ 100 por semana, mas você, Adriana, eu não consigo investir US$ 100 por semana. Então você pode pegar simplesmente R$ 50 por mês, que isso vai dar mais ou menos, deixa eu ver quanto que está o dólar hoje, só para ter uma ideia aqui, né? Que a gente vai fazer a conta aqui na hora para vocês terem uma ideia que é possível. Basta vocês quererem. Cotação, vamos ver. 5,37. Então vamos lá. R$ 50 dividido por 5,37 são $9. $10, vamos arredondar aí, né? Você consegue tá fazendo seus primeiros investimentos com $10, sem sofrer por mês. É uma pizza, se você for avaliar, é uma pizza que talvez você vá começar a ter os seus primeiros investimentos em dólar e que vai te render uma rentabilidade muito boa. Eu comecei a jornada nossa, né, de investir nos Estados Unidos e, por coincidência, já tem alguns dolarzinhos ali que a gente conseguiu em 2 semanas. E aí vamos ver na terceira semana, e na quarta eu vou estar reequilibrando. Vamos falar aí no nosso segundo mito que as pessoas falam. Preciso falar inglês? Não. Hoje as maiores corretoras oferecem suporte em português. Inclusive no meu canal, não nesse, né, mas no lateral ali, tem vídeos falando sobre as corretoras que falam 100% em inglês, além do suporte, né, que a gente tem também em inglês, com disponibilidade de relatórios para auxiliar no imposto de renda. Entre as que eu conheço, que é 100% em inglês, hoje a melhor é a Avenue. E por que, Adriana? Para
pessoas que não falam inglês, porque ela te dá os informativos do imposto de renda 100% em português e com uma facilidade gigantesca para você conseguir fazer sua declaração de imposto de renda. Ela tem, sim, umas taxas maiores, porém, ela é a mais de fácil acesso para quem não fala inglês. Então, esse não é mais um mito. Antigamente, a gente não tinha nenhuma corretora que as pessoas podiam acessar nos Estados Unidos, comprar ativos nos Estados Unidos que não fosse em inglês. Hoje é 100% em português, a Avenue. A Inter também que eu estou utilizando, ela é 100% em português. Vamos para o nosso terceiro. A burocracia é complicada? Você pode abrir sua conta em menos de 10 minutos. Eu estou fazendo essa jornada de $100 por semana e, assim, em 5 minutos, no máximo, acho que o último vídeo deu 3 minutos, porque no primeiro eu tive que explicar bastante coisa do começo ali para o pessoal. Mas em 3 minutos você consegue investir. Em 10 minutos, no máximo, você consegue abrir a sua continha nos Estados Unidos pelo Banco Inter. Então, assim, é tranquilo, não tem nenhuma demora ou que é difícil para você conseguir fazer com que a conta seja aberta rápido ou ter dificuldade em preencher os campos, não. Tanto o Inter quanto a Avenue, elas são super tranquilas e de fácil acesso para você conseguir finalizar o seu cadastro. E assim, são minutos. Eu não me lembro quanto tempo que a Avenue eu tenho há muitos anos, mas o Inter foi muito rápido, tudo feito pelo celular, gente. Banco Inter é 100% pelo celular. A Avenue já não. Você tem que estar você pode logar tanto no celular quanto no computador. Agora, o Banco Inter, eu fui até explicar na primeira semana de janeiro para vocês no computador e eu não consegui, porque eu queria mostrar para vocês. É melhor você estar aqui na frente do computador e conseguir explicar melhor as telas. Não tem. Então, quem não tem também celular, computador, não é um empecilho. Você pode sim investir nos Estados Unidos com apenas um celularzinho e fazer todas as suas operações por lá. Vai precisar, essas brasileiras exigem o RG, tá? CPF, RG, essas coisas. As internacionais, que são mais americanizadas, elas precisam do passaporte. Então, assim, as que falam, né, somente inglês. Mas, assim, você que é iniciante, básico, começa pela Avenue ou a Inter. Até quem não tem computador vai direto no Banco Inter, que é super simples, gente. Agora vamos falar aqui no nosso próximo tema. Bom, aqui vou falar um pouquinho da minha história, né? O atalho aí para vocês de 15 anos. Porque assim, quando eu falo que vocês têm duas opções, é passar anos por tentativa e erro, perdendo dinheiro, né? Ou, e assim, tanto com taxas ruins, más escolhas, ou pegar um atalho. O que é esse atalho que eu falo, né? Eu condensei mais de uma década aí, ó, de experiência no mercado internacional. Comecei no mercado brasileiro como todo mundo, né? E eu desenvolvi um método passo a passo. Eu já cometi vários erros. E aí, falando aí da minha história um pouquinho para vocês, eu comecei lá no ano de 2005. 2005. Eu coloquei 15 anos de experiência, porque de 2005 a 2010 a gente teve ele que calcar bastante aprendizado. Então, eu tive bastante erros e acertos para que a gente conseguisse construir esse método que eu utilizo hoje para fazer os meus investimentos. Mas lá atrás, em 2005, quando eu comecei na faculdade. Eu sou apaixonada por números, mas desde pequenininho eu sempre tive essa 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 facilidade para fazer com que o dinheiro multiplicasse, né? Então, quando eu recebia minha mesada lá dos meus pais, que hoje é equivalente mais ou menos uns R$ 50, eu ia lá na 25 de março, comprava as lãzinhas lá, fazia os tricô para vender mais caro. Assim como na época de Páscoa, comprava chocolates, aquelas barronas que vende nos atacadões, e também fazia ovo de Páscoa para
vender. Então, para mim, o mercado financeiro sempre teve assim no sangue. Eu sempre gostei de entender o valor do dinheiro, saber como que funciona, saber como que multiplica, para que a gente pudesse ter um pouquinho mais de conforto na vida. É tão bom você poder realizar sonhos, atingir seus objetivos, fazer uma viagem legal, comprar um carro legal, ter uma casa bem equipada, numa região legal onde você consiga se locomover mais fácil, ou mesmo dar um conforto para sua família melhor. Eu acho que é importante. Então, assim, eu venho de família humilde, eu não venho de família com poder aquisitivo bom, meus pais são bem humildes, e eu tive que aprender do zero mesmo como começar a multiplicar esse dinheiro, né? Então, em 2005, eu entrei na faculdade de contabilidade e depois comecei a me especializar no mercado financeiro, fiz uma MBA voltado para mercado financeiro com controladoria e a última MBA foi em gestão de projetos. Há muitos anos trabalho com empresas e fiquei focada no mercado financeiro de somente os Estados Unidos de 2018 para cá. Então, eu tenho 15 anos aí de experiência no mercado financeiro, 100% em relação a investimentos, mas eu comecei a dar meus primeiros passinhos ali como iniciante em 2005. O que eu quero deixar de recado para vocês em relação a esse atalho, que eu não tive ninguém que pegasse na minha mão para me ensinar. E principalmente para investir nos Estados Unidos, que hoje ainda não tem pessoas que 100% investem nos Estados Unidos ensinando no Brasil. Sempre você consegue ter canais de pessoas onde elas mesclam Brasil e Estados Unidos. Eu hoje foco 100% nos Estados Unidos e tenho um método simples e descomplicado, por isso que o nome é até Descomplicadri, para que você possa dar os seus primeiros passos e não sofrer tanto quanto eu tive que sofrer, na tentativa e acerto até obter o caminho mais correto e mais equilibrado que eu pudesse dormir tranquilo. Vamos para o nosso próximo, né? Então, assim, eu acho que você ter um mentor onde você consiga ter um norte faz enorme diferença para você encurtar o caminho. E aí, né, falando aí da nossa jornada para a liberdade financeira, a gente tem aí 3 passos simples, que é a abertura da conta internacional, né, o câmbio inteligente, vou falar um pouquinho de cada um deles, e a compra de ativos globais, né. Falando aí da abertura de conta internacional, eu falei para vocês ali um pouquinho atrás, que é super simples, prático, você entra no aplicativo e você consegue fazer sua abertura de conta aí em menos de 10, 15 minutinhos. Se você tiver com os documentos tudo em mãos, que normalmente as nacionais, as que são em português, pedem somente RG e CPF, você consegue aí deslanchar em menos de 15 minutinhos a abertura da sua conta. Então, assim, o primeiro passo é ter essa conta nos Estados Unidos para que você possa fazer os seus primeiros investimentos ali, né? E o câmbio inteligente que eu falo é que se você utiliza as plataformas que são recomendadas, você consegue até uma economia de R$ 1.200 por ano só em taxas que os bancos cobram. Então, quando eu falei que a Avenue ela tem uma tarifa maior, por quê? Porque ela é 100% em português. Então, todo o suporte, todo atendimento é 100% em português. Porém, para ela disponibilizar isso, ela também te exige um pouquinho de taxa maior. Então, ela te cobra ali algumas taxas bem mais agressivas que as outras, que são mais que tem um pouco, que tem menos, né? Mas assim, eu posso te falar, eu só não consegui ver ainda como que tá saindo o câmbio em relação às outras, porque eu comecei a jornada ali da a jornada semanal em relação a R$ 100 por dólar, né? Eu preciso ver quanto que tá dando a variação de câmbio, mas o Inter já não tem taxa de corretagem, então já é uma grande vantagem. Agora eu preciso ver quanto que está sendo o spread ali da conversão dele. Como eu mandei um dinheirinho para lá para trabalhar com vocês semanalmente, eu fiz um montante e deixei lá
100% para a gente trabalhar neles. E falando no nosso terceiro passo aí, compras de ativos globais, para você ser sócio das empresas grandes, assim como Apple, Google, Nvidia, né? Então, assim, eu sou usuária de iPhone, né? Mas você precisa ter um iPhone? Não. Você pode ser um sócio da Apple sem você ter que ter um iPhone. Mas são grandes empresas com excelentes resultados. Cada ano elas só apresentam resultados um melhor que o outro. Eu posso garantir para vocês que as empresas de tecnologia são a bola da vez em relação ao mercado financeiro. E se você investe um pouquinho todo mês, você consegue diluir esse preço do ativo dentro da sua carteira, diferente de você vender uma casa ou vender um carro e comprar tudo aquilo de uma vez, não. Você vai comprando fracionado, assim como a gente está fazendo na nossa semana da jornada de investimento semanal. Então, através disso, você consegue obter esses ativos globais e ter uma participação nessas empresas que são super relevantes no mercado financeiro, né? E, claro, para você investir no mercado financeiro, falando voltado para os Estados Unidos, você tem duas vantagens, né? É a valorização do ativo, que ela é gigantesca, além da renda, né? Do retorno ali em relação a dividendos ou mesmo algum tipo de ETF que venha trazer dividendos para vocês. Dentro da valorização dos ativos, a gente pode ter também compra de ações, ETFs e vender mais caro no futuro. Então, o que acontece, né? Essa mentalidade de longo prazo, quando você começa a investir, você tem que fazer ela gradativamente para você obter esse retorno lá na frente. Adriana, mas eu só posso retirar o dinheiro lá na frente? Tudo depende. Depende do plano e objetivo de cada um. Como que você vai traçar as suas metas anuais, as suas metas de curto prazo? Então, você vai ter metas de médio, longo e curto prazo, né? Curto, médio e longo prazo. E como que você vai fazer isso? Então, isso é importante você saber como que você categoriza essas metas para você saber qual o momento melhor para você estar resgatando esse dinheiro de volta ou até ser dividendos, né? Mas um pouquinho diferente, os dividendos, normalmente as empresas que fornecem dividendos, ela tem uma rentabilidade menor. As empresas que fornecem rentabilidade maior, elas normalmente não têm dividendos. As duas coisas é difícil encontrar no mercado, tá? Também falando aí do que você pode obter, né? A renda passiva em dólar. O que eu quero dizer com isso? Que eu acabei de falar em relação aos dividendos, né? E até os REITs. O que são os REITs? São fundos imobiliários americanos, onde ele também te dá um retornozinho ali, né? Falando um pouquinho agora ali do que a diferença entre renda ativa e renda passiva. Renda ativa é aquela que você consegue ter em relação ao retorno que você está tendo de crescimento naquele ativo que você está tendo, né? Seja algum tipo de ação, ETF ou REIT. A passiva, ela já consegue te retornar aquela que você colocou, comprou um exemplo, né? Eu gosto de falar muito da Chevron, que é uma empresa que ela é boa de dividendos, né? Tem mais uma também que eu gosto, que eu não sou muito focada para dividendos, tá? Mas o Walmart, uma excelente empresa também, você consegue ter esses dividendos passivos. E a diferença entre ganhar dólar e ganhar em reais e ganhar a diferença entre ganhar em reais e dólares, né? Falei lá no comecinho da nossa da nossa aula em que você ter hoje seu patrimônio em dólar faz com que você se sinta mais protegido de oscilações do mercado. Mas, Adriana, o mercado americano também oscila, sim, mas os mercados emergentes, como é o nosso brasileiro, ele tem muito mais
volatilidade em relação a incertezas e desvalorização da moeda, né? Agora vamos aqui para o nosso próximo tema. E aí, falando do meu método, né, que eu desenvolvi, né? Esse método é o sistema de navegação no mercado americano. E aí eu coloquei o nominho dele de dólar. Por que dólar, né, Adriano? Aqui eu até deixei para vocês uma frase que faz muito sentido em relação ao método, mas eu vou explicar cada letrinha dele para vocês entenderem como que funciona, né? Para investir com segurança e inteligência, você não precisa sorte, você precisa de um método. E eu criei um sistema exclusivo para te guiar na seleção dos melhores ativos e na proteção do seu capital. E o que que é isso, né? Vamos falar das letrinhas. O D é domínio das ferramentas. É onde eu vou te mostrar as plataformas mais intuitivas e poderosas para que você tenha controle total dos seus investimentos e com uma facilidade, apenas com cliques no celular você consiga saber identificar qual que é a melhor ferramenta para você. Em relação à próxima letrinha, que é o nosso O de dólar, ótimas ações. O que significa isso, né? Você aprenderá critérios exatos para identificar empresas globais sólidas e com um alto potencial de crescimento. Então, assim, chega daquelas dicas quentes, aí você aprende a pescar isso, a pescar o peixe daquele oceano, e aí o tubarão vem e come você e você não sabe o que aconteceu. Não, a gente está aqui para que a gente possa escolher e trazer aquelas joias da coroa do mercado mundial. Aqueles, eu falo que são aqueles, eu chamo de golden records, mas são aqueles ativos que estão sempre brilhando e que têm uma solidez grande, né? Falando da nossa próxima letrinha, que é o L, liberdade de portfólio. O que que é isso? É você não ter uma dependência em um único país e uma única moeda. Você aprenderá a construir carteiras verdadeiramente diversificada, distribuindo seu patrimônio de forma inteligente e para se proteger das crises locais e potencializar seu ganho. O que que é isso? Dentro do meu método, você não fica preso só em alguns ativos, não. Você consegue permear dentro de vários ativos e de vários mercados. Por que, Adriana? Mas você está falando do mercado da Bolsa nos Estados Unidos americano. Só que lembre-se que o mercado americano ele tem muitas ações do mundo inteiro. Então, por exemplo, que não é o meu caso, se você quiser investir em ações do Brasil, no mercado americano, você consegue. Então, assim, você não precisa estar no mercado brasileiro para você investir somente no brasileiro. Você consegue investir também nos Estados Unidos através da Bolsa dos Estados Unidos, comprar, por exemplo, a Petrobras, que não é o meu caso, né? Mas se você quisesse, você também poderia. Por isso que eu falo que de lá você consegue ter as melhores empresas e mercados do mundo em relação a ativos. Claro que a gente vai estar focado no mercado americano. E aí, falando do nosso A, alocação inteligente. O segredo dos grandes investidores não é apenas escolher bons ativos, mas saber como distribuí-los. Lembra que eu falei lá do plano, para vocês saber meta de curto, médio e longo prazo? Então, os grandes investidores, eles sabem equilibrar muito bem a carteira em relação a você obter os melhores ativos para determinadas metas seja profissionais ou pessoais em relação aos seus sonhos, né? Então, você vai aprender a distribuir seu capital de forma estratégica, equilibrando crescimento, segurança como os grandes investidores. Você terá acesso a estratégias inteligentes de alocação para otimizar o seu crescimento e blindar o seu patrimônio no longo prazo. Falando da nossa última letrinha aí, o R. O que o R significa? É redução de risco. O pilar fundamental para você aprender as técnicas de gestão de risco e as estratégias de proteção. Que isso, Adriano? Hedge.
quando eu comecei, eu não sabia o que era hedge, não sei como que funciona. Você vai conseguir blindar seu patrimônio através do hedge contra as contra as volatilidades do mercado bruscas, né? Claro que não é 100% de proteção, mas você consegue mitigar riscos que você poderia estar correndo com a sua carteira. Porque quando eu falo mitigar 100% do risco, você não tem rentabilidade. Então, assim, o mercado financeiro é assim, quanto maior o risco, maior pode ser a rentabilidade. Só que você pode tomar um tombo que talvez você não levante mais em relação aos seus investimentos. Então, por isso que é importante esse R aqui de redução de risco, onde ele vai proteger o que você já conquistou e é a prioridade número 1, é a sua proteção. O método inclui técnicas de gestão de risco e proteção de patrimônio para que você possa investir com tranquilidade, sabendo que seu capital está seguro. Invista para dormir tranquilo, não para tirar o seu sono. Por isso que eu falo que é importante essa gestão com hedge. O hedge nada mais do que é algo que você faz quando você protege o seu mercado. Eu vou dar um exemplo bem simples, né? Mas, por exemplo, que você comprou um celular. Então, você tem uma capinha. Se você está com o celular sem capinha, você tem uma probabilidade maior para ele ter risco ou mesmo quebrar a tela. Mas se você coloca uma capa, você vai evitar de você quebrar todo o seu celular? Não, mas você protege parte, concorda? E por muito tempo. Eu, pelo menos, esse celular é da empresa que eu trabalho e esse daqui é o meu. Eu sempre compro uma capinha que é boa e cara, mas nenhum celular meu quebrou até hoje, porque eu protejo ele muito bem das quedas que ele pode acontecer. E aí, fazendo essa analogia com o celular, o hedge nada mais do que é também essa proteção que você consegue fazer na sua carteira para você garantir um pouco mais de tranquilidade e não estar exposto 100% o seu capital de amanhã você acordar e ele não existir mais. Então, essa é a nossa metodologia desenvolvida chamada de dólar. Aí falando um pouquinho aí do nosso curso e como que ele funciona. Nosso curso completo da Wall Street, ele tem mais de 15 anos de atalho, como eu comentei com vocês, organizado em um treinamento online que você vai poder acessar quando e onde quiser, de qualquer lugar do mundo, porque é um curso para brasileiros que querem investir nos Estados Unidos, mas não que eles estejam no Brasil, eles podem estar em qualquer lugar do mundo, tanto nos Estados Unidos, tanto no Brasil, quanto lá na Austrália. Se é brasileiro e quer investir, é um curso totalmente focado para os brasileiros. É o seu bilhete financeiro para o próximo nível de estágio, né? O que é isso, Adriana? Fazer o seu 2026 bem diferente que foi 2025. Aliás, desculpa, gente, porque eu tenho que tomar um remedinho do coração. Mas deixa eu dar pausa aqui no meu remédio, no meu celularzinho aqui, que aí ele não apita mais. Só não posso esquecer depois da nossa live, né? Deixa eu deixar ele aqui. Mas desculpa que tirou nossa atenção. Mas basicamente é isso, gente. A gente consegue ter um passo a passo aí, voltado tanto para escolher as melhores plataformas, quanto ter o domínio ali, domínio das melhores plataformas, as ótimas ações com os melhores, com as melhores empresas, com os melhores ETFs, com os melhores rates, com uma liberdade de portfólio que eu falei que vocês vão poder montar vários tipos de portfólio ali, com base no perfil de vocês, no momento de vocês e com uma proteção de hedge que vocês podem estar aí executando na carteira de vocês para vocês terem uma redução do risco, né? Nesse treinamento, ele vai acontecer totalmente online, então ele vai ficar disponibilizado para vocês obterem esse conhecimento. Eu falo para vocês que conhecimento vale muito mais do que a gente imagina e é algo que ninguém consegue te tirar. Então, é importante você dar essa atenção
para a sua vida financeira, porque eu brinco e falo para todo mundo que a gente tem que ter 3 pilares na vida, né? Que é a família, a saúde e o trabalho. E o trabalho vem de dinheiros, e os dinheiros têm que ter um cuidado para que você possa ter uma envelhecer com mais tranquilidade. O brasileiro normalmente ele não tem essa educação financeira. E a minha missão como profissional aqui da área financeira e que é apaixonada por esse mundo dos investimentos é levar para o máximo de pessoas esse conhecimento onde a pessoa vai poder andar sozinha. É claro que nos primeiros passos eu estarei junto com vocês, sem desgrudar da mão de vocês, explicando cada detalhe, cada passo a passo, e o acesso a mim também sempre vai ser através do WhatsApp, através da nossa comunidade, né? Apresentando um pouquinho aí para vocês das nossas inscrições, né? Hoje a gente abre aí as nossas inscrições com bônus exclusivos válidos por apenas 24 horas. Mas o que é esses bônus, Adriana? Bom, o primeiro bônus é uma aula exclusiva fazendo o raio-x da renda passiva, para você montar sua primeira carteira geradora de renda do zero. Entender qual que é a melhor corretora, qual que é as melhores ações para aquela carteira que você quer desenvolver comigo. Então, é uma aula 100% voltada individualmente para cada pessoa que entrar no nosso curso nas primeiras 24 horas, tá? Então, esse bônus é exclusivo ao nosso primeiro bônus. O nosso segundo bônus são 2 horas de aula ao vivo. O que é isso, Adriana? É para tirar todas as dúvidas ao vivo e online, diretamente comigo e com a comunidade. Vocês vão ter acesso ali à comunidade junto com as pessoas. Eu falo que quando você está no movimento, a energia faz você movimentar muito mais rápido. Então, você estando dentro da comunidade, as pessoas vão estar ajudando vocês ali muito, muito mais rápido a evolução de vocês do que vocês caminhar sozinhos. E o bônus 3 é o acesso vitalício a essa comunidade, passaporte financeiro, que você vai obter. Eu falei um pouquinho ali no bônus 2, mas que é essa situação onde eu falo que a energia te leva, né? Te leva muito mais rápido quando você está num ambiente que colabora para você atingir seus objetivos. Eu tenho algumas aulas que eu faço, e quando você está ali junto com as mesmas pessoas, falando a mesma língua, o mesmo assunto, as coisas abrem mais fácil na sua mente e você consegue, com certeza, capturar e se movimentar e dar os seus passos muito mais rápido do que se você estivesse sozinho. Esses são 3 bônus exclusivos para as primeiras pessoas que fechar nas primeiras 24 horas. Adriana, mas ele vai ficar por quanto? E se passar, sei lá, 25 horas, não vai ficar mais aberto. Então, aproveite esses 3 bônus da nossa, assim, relâmpago, né? Que é 24 horas somente desses 3 bônus exclusivos para vocês. E aproveitem principalmente o primeiro, que é um raio-x da sua vida financeira, para você poder obter essa carteira aí de renda passiva. Aí falando um pouquinho ali do nosso investimento, mas Adriana, tudo isso? Não, vamos pensar que hoje você tem desconto aí, gente, de R$300. Falando de novo, eu sempre faço conta, né? 997 à vista, dividido por 365, é menos de $1. A gente falou que o dólar estava 5,37, olha aí, ó. 2,73, gente. O que a gente compra com 2,73? Eu nem sei quanto que tá o pãozinho, hein? Mas se vocês avaliar, é nada para você começar a ter os seus passos ali de investimento nos Estados Unidos. Atenção que essa condição de R$300 é somente para hoje até as 24 horas próximas. Então, estou abrindo as nossas inscrições hoje.
E é importante vocês se atentarem ao prazo para essa condição especial. R$ 300 é muita coisa, gente. Então, aproveitem o valor do curso mais os bônus. É 24 horas somente para você adquirir o seu curso voltado para a sua liberdade financeira em obter retornos em dólares. E aí, falando aqui do nossos da nossa garantia, né? A garantia, gente, é isso. Você tem total risco, absolutamente zero. Mas por que, Adriana? Totalmente zero. Porque se você não gostar, se você não se identificar, você tem 7 dias para você receber seu dinheiro 100% na sua conta, sem choro, sem ter que se desgastar, somente pedir o reembolso no suporte. Eu já vou passar as coordenadas e você vai ter. Na verdade, é um e-mail que você passa e você recebe o seu dinheiro de volta. Então, assim, o risco é totalmente zero. Então, por isso que é importante vocês ficarem atentos com essas condições especiais, somente de hoje. Lembrando que é 24 horas de hoje, mais 24 horas vocês têm essas condições especiais. Voltando ali para vocês verem os bônus, nós temos 3 bônus, o da aula exclusiva com raio-x de renda passiva. Esse para mim é muito bom, porque vou te ajudar a pegar na sua mão a montar a sua primeira carteira geradora de renda do zero. Do zero. Então, assim, você que está precisando a entender, saber como funciona, não deixe de aproveitar esse bônus. E assim, para mim, é esse primeiro bônus que é o melhor de todos e esse dos R$ 300 de economia, né, gente? Se vocês for avaliar, se a gente fosse colocar aí o valor cheio, vamos fazer as continhas. Gosto de conta, né? Vocês já observaram. De 365. Olha para vocês verem, aumenta para R$ 3,5 por dia. Então, o outro está dando 2,7. É menos 2,7. É quase R$ 1 de diferença vezes 365, que são R$ 300, né? Então, não preciso nem dizer. Agora, falando aí, né? A escolha agora é sua, né? O que você faz? Ou você fica ali no caminho, continuar no real, e como remar... Assim, minha opinião, né? Se você fica ali só no real, é como continuar aí num barco furado, em um mar agitado. É como você ficar ali perdido, né? Nesse caminho na tentativa e erro. Você pode pegar todas as informações e tentar aplicar sozinho, arriscando o seu capital, cometendo erros que podem custar muito caro aí do seu tempo e dinheiro. Mas a escolha é sua. Você tem o caminho 1, que é esse continuar aí no barco furado, ou no barco furado e o caminho todo, o labirinto, né? Ou você tem o caminho 2, você ir aí para o seu método do dólar, o seu transatlântico, né? Blindado. Falo que navegue nas águas calmas, com segurança, tecnologia e um futuro próspero, um caminho que brilhe, que faça você ter um atalho de 15 anos de experiência da minha vivência no mercado, que eu condensei no método dólar, seguindo um caminho já testado e validado como chegar no seu objetivo de forma mais segura. Acho que é isso que é o mais importante, você ter um norte, você ter uma bússola, né? Então, a escolha é sua. Você ficar com um barco furado ou transatlântico? Você continuar no seu labirinto sem saber o que fazer ou ir para o seu caminho do dólar, pegando esse atalho de 15 anos. Aí, falando aí no nosso fechamento, né? Eu acredito muito que o barco furado fica para trás. Seu futuro financeiro navega em ondas calmas. Com o método dólar,
Você não está apenas comprando um curso, você está embarcando no seu transatlântico pessoal, com destino a um futuro de segurança, prosperidade, tranquilidade na moeda mais forte do mundo. Sua passagem está emitida. Depende de você. Vem comigo? Eu te espero. E não esqueça que esses bônus exclusivos são apenas para as 24 horas iniciais. Lembre-se sempre que você tem a escolha na sua mão. Depende somente de você. Escolher ficar no barco furado, com um caminho incerto no labirinto, ou se jogar nos mares de águas calmas, com um futuro mais promissor, com um futuro que você consiga pelo menos ter suportes para você conseguir chegar no caminho desejado. Então, eu te espero lá. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela é uma aula feita dedicamente para vocês entender como que funciona esse mundo lá na gringa, como que você pode obter retornos em dólar, como você pode escolher a sua melhor corretora, mas lembre-se, a escolha é sua, ficar no barco furado ou querer navegar nas águas calmas do transatlântico com uma pessoa que já passou por mais de 15 anos de experiência nos seus acertos e erros, né? Construindo aí um caminho que você consegue, construindo um método simples, prático e descomplicado para você chegar no seu retorno em dólar e conquistar os seus sonhos e os seus objetivos, seu e da sua família. Eu te espero lá então. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Te espero na comunidade. Tchau, tchau.